E aí, pessoal, e chegou o dia. 3 jogos em um. Emoção, definição. O jogo mais importante dos últimos 10 anos e também dos próximos 10. O que dizer de todo o ambiente? Número de ingressos, escalações. Vamos pro jogo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Começar, hoje vou estar lá na Bandeirantes, vou comentar o jogo. Um jogo diferente, porque um jogo que não está nele só. Hoje nós vamos começar a jornada às 8, vamos caminhar até 1, 2 da manhã, sem hora para acabar. Espero a partir das 11h30 da noite, 11h40, 11h50, tá uma sensação de alívio, tranquilizado. Por quê? Porque o Grêmio chega vivo no último dia, dependendo de resultados paralelos, para seguir na primeira divisão. O torcedor comprou mais uma vez a bronca do tricolor. O torcedor do Grêmio já comprou mais de 30 mil ingressos. Eu estou gravando esse vídeo perto das 10 horas da manhã. Ou seja, 45 mil estarão na arena logo mais para viver a noite da história. O jogo da história, a gente poderia falar. Um Grêmio claudicante, um Grêmio que ficou todo o campeonato na zona de rebaixamento, mas o futebol ele não tem nenhuma responsabilidade no sentido de se fazer justiça. E isso indica que a ironia do futebol pode ter nos colocado na primeira rodada na primeira divisão, ou seja, fora do Z4, e também na última. É assim o futebol. O futebol permite essas ironias e essas situações. E para nós gremistas, talvez esse seja o grande ponto para se agarrar na esperança. O imponderável e como o futebol vai realizar suas situações. Os ambientes dos jogos paralelos que precisam acontecer para que o Grêmio permaneça na primeira divisão, neste momento são favoráveis, especialmente o de Fortaleza. Fortaleza completo, um Fortaleza que vai jogar com casa cheia para vencer o Bahia. Vamos torcer muito por esse resultado. Muito por esse resultado. É preciso dizer também que em Caxias o ambiente é inverso. Nós teremos casa cheia, o Juventude muito interessado no resultado, um Juventude que precisa do resultado, precisa inclusive vencer o Corinthians, mas se sabe agora o Corinthians vai ter o seu time titular, não tem Roger Guedes, mas tem Juliano, tem também jogadores como Renato Augusto e William. Agora, nós vamos saber, claro, a escalação, ou as escalações, especialmente a do Corinthians, 1 hora antes do jogo. O jogo, ou a jornada, vai ser mágica nesse aspecto. Mágica. Vocês têm que ver a forma como a Bandeirantes está se organizando para acompanhar tudo. Tudo. Lembrando que o jogo do Internacional, por exemplo, vai estar lá na Band News. A Band vai ficar tão somente com o jogo do Grêmio e os resultados paralelos. 3 jogos em um. O Grêmio, que vai enfrentar um Atlético Mineiro, que vem com o seu time reserva, mas um time reserva que quando a gente tem a escalação, e você viu ali o vídeo, eu fiz o último vídeo, com as escalações todas montadas dos times, o último ou penúltimo, é só olhar ali embaixo, tem tudo sobre os 3 jogos, né? Especialmente as escalações de Fortaleza, a escalação também da equipe do Corinthians e, claro, o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro esse, que é um time que tem a Copa do Brasil como prioridade a partir do final de semana. Domingo à tarde vai jogar a final da Copa do Brasil, mas nós gremistas temos a responsabilidade hoje, com o nosso torcedor, de fazer valer a condição de postulante à primeira divisão, vencendo em casa. Esse é o único cenário que de fato o torcedor não aceitaria. Um Grêmio que visse as vitórias de Corinthians e de Fortaleza e não fizesse valer a condição aqui dentro da sua casa. Talvez essa seja a situação mais incomodativa. Vocês sabem que eu tenho muita curiosidade para entender como que o torcedor vai se portar. Não durante o jogo, mas depois do jogo. Vamos criar 2 cenários. O primeiro cenário é de apoio ao time, sem nenhuma dúvida.
de apoio ao time. Se algo estiver dando certo fora daqui, por exemplo, Fortaleza faz 2 gols, o Corinthians consegue fazer 1 gol, o estádio vai se inflamar e vai jogar o time para frente, e esse vai ser o procedimento. Se nós tivermos, por exemplo, gols do Juventude, gols do Bahia, talvez o estádio murche um pouco, porque a dor da segunda divisão vai estar na cara e na pele do torcedor que lá estará. Essas situações precisam também ser compreendidas por todo o ambiente do jogo. É preciso a gente ir com a cabeça de apoiar para fazermos a nossa parte. A nossa parte. Apoio. Depois do jogo, eu também tenho muita dúvida. É claro que se o Grêmio for rebaixado, a torcida irá nomear ali os culpados do fracasso do ano. Se o Grêmio sair e conseguir a consagração, entre aspas, de permanecer neste momento de um campeonato tão ruim, também acredito que o torcedor, muito machucado por tudo que aconteceu, também vai nomear ali os seus culpados, mas aí, convenhamos, com uma forma muito mais leve, acreditando em muita evolução a partir da próxima temporada. O Grêmio construiu esse buraco, está tentando de alguma forma sedimentar, nós já estamos vendo o Denis Abraão convidado para o ano que vem, o Grêmio já se movimenta, mesmo que para fora, principalmente as manifestações, sejam todas no sentido de foco absoluto no objetivo de hoje. E acho que não poderia ser diferente, o Grêmio precisa pensar isso. A escalação do Grêmio, definida, mais do que definida. A grande expectativa também da manifestação do torcedor, muito incomodado com o Douglas Costa, mas vai estar em campo e nós vamos torcer demais para que o Douglas Costa, no último dia, faça a diferença. Consiga, através do seu talento, conquistar a vitória e a redenção para o Grêmio. Seria fantástico isso, seria lógico, e mais um objeto da grande ironia que é o futebol, de como o futebol movimenta suas ironias e como ele gosta do folclore nesse aspecto. Seria de Douglas Costa, talvez, o ponto definitivo para o Grêmio permanecer na Série A. Que noite, gente! Que noite! Chapecó, Rafinha, Juan, Tonhão e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Silva, Campaz, Douglas Costa, Diego Souza e Ferreira. Tá posto o Grêmio, tá posto o Grêmio. A noite da nossa história, a noite da bandeira, a noite da torcida, a noite da camisa, a noite de fazer valer e fazer viver uma condição também de muita força e de união de todos os gremistas em volta ou em torno, abraçados à causa, para o Grêmio sair, para depois a gente fazer o diagnóstico que precisar fazer. O Grêmio hoje precisa muito desse sentimento e do torcedor, e a gente espera que o Grêmio consiga fazer, antes de qualquer coisa, um grande jogo, faça a sua parte, e que os deuses do futebol estejam olhando para a arena e também nos entreguem 2 resultados que façam a gente permanecer na primeira divisão. Vamos para a guerra, vamos para o jogo da história. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.